Fala, meus queridos alunos do Knapse, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre aquela base de como a gente vai construir um vírus, de como são as estruturas virais e de como que funciona a reprodução viral. Lembra que a gente falou do ciclo lítico, do ciclo lisogênico. E no finalzinho dessa última aula, eu comecei a falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente chama de retrovírus. E esses retrovírus vão ser essencialmente o núcleo da nossa aula de hoje. E falando um pouquinho do principal exemplo desses retrovírus e que, como é uma coisa muito atual, uma coisa que tem sido muito pesquisada, acaba caindo muito em vestibular, vai cair muito no Enem aí, que é o vírus HIV, o vírus causador da AIDS, né? Esse HIV, né, vem de vírus da imunodeficiência humana, em inglês, Human Immunodeficiency Virus. E a gente está falando então de um vírus da imunodeficiência, logo a gente deve pensar que ele tem alguma coisa a ver ali com o sistema imunológico. Assim como AIDS, quer dizer Acquired Immunodeficiency Syndrome. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, quando a gente pensa em imunodeficiência quer dizer que o sistema imunológico não está funcionando legal, certo? Você tem uma deficiência no sistema imunológico. E a gente está falando isso, que a gente está falando então, se chama síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, que em Portugal é chamada de SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então a gente está pensando que essa deficiência do sistema imunológico é algo que a gente adquiriu. Se é uma questão adquirida por um vírus, a gente está pensando que esse vírus infectou essa pessoa. E como eu disse para vocês na última aula, o ciclo reprodutivo viral ele acontece de uma forma que o material genético viral é injetado nessa célula e dentro da célula, de alguma forma, ele começa a controlar essa célula para produzir componentes virais ao invés de componentes celulares. Essa célula então fica repleta de cópias do vírus e acaba se rompendo, causando a morte da célula e a proliferação do vírus. Então eu estou dizendo que um vírus ele vai causar uma síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, um vírus vai debilitar o sistema imunológico. Ele vai debilitar o sistema imunológico porque ele causa a morte de um tipo celular. E a morte desse tipo celular, no caso do HIV, são os linfócitos T4. Então, a gente vai colocar logo aí uma aula de sistema imunológico. Vocês vão ver que os leucócitos, que são os glóbulos brancos, são células que são essencialmente responsáveis por essas respostas imunológicas no nosso organismo, ou seja, respostas de defesa contra alguma coisa que possa ser danosa ao organismo. O que acontece é que o HIV, ele, ao redor do capsídeo, ele tem um envelope que tem algumas glicoproteínas, então ele tem algumas coisinhas ali, alguns espinhos, daqui a pouco a gente vai ver uma imagem que vai poder mostrar isso legal para vocês, mas o HIV ele tem um envelope com glicoproteínas. E essas glicoproteínas, elas reconhecem uma proteína que está ancorada na membrana desses linfócitos, que são células responsáveis pela resposta imunológica, ou responsáveis, talvez não seja a palavra correta, envolvidas, porque uma série de células vão estar ali envolvidas nessa resposta imunológica. Uma delas é o linfócito T. E o que vai acontecer então é que essas glicoproteínas do envelope do vírus HIV vão reconhecer esse componente da membrana do linfócito. Então, o que vai acontecer é que o vírus HIV ele vai, de maneira geral, infectar exclusivamente essas células, os linfócitos T4. Só que o vírus HIV ele é um retrovírus. E o que acontece com os retrovírus? Eles têm como material genético o RNA e não o DNA. E esse RNA injetado na célula, ele não vai diretamente coordenar a síntese de proteína. O que vai acontecer? O RNA vai servir como molde para sintetizar uma molécula de DNA.
Lembra na transcrição o que a gente faz quando a gente vai fazer uma síntese de proteínas normais, de proteínas normalmente numa célula? O DNA é usado como molde para sintetizar um RNA mensageiro. E aí, esse processo é chamado de transcrição. Então, o RNA mensageiro é codificado num peptídeo, um processo que a gente chama de tradução. O que a gente está fazendo é partindo ao contrário, do RNA para o DNA, numa transcrição ao contrário, que a gente vai chamar de transcrição reversa. Só que para fazer isso, lembra que a transcrição precisava de uma enzima que a gente chamou de RNA sintase, ou RNA polimerase. Para fazer esse processo contrário, a gente precisa também de uma enzima. E essa enzima é chamada de transcriptase reversa, porque ela faz a transcrição ao contrário, faz a transcrição reversa. Essa transcriptase reversa, obviamente, não vai estar presente no linfócito. Então ela vem contida junto com o vírus. O vírus vai ter então aquele envelope, um capsídeo, dentro do capsídeo um RNA e a transcriptase reversa. Então o RNA, o vírus insere o capsídeo na célula, então o envelope se funde com a membrana do linfócito, a partir dessa associação de proteínas de membrana com proteínas do vírus. Então o envelope se funde com a membrana do linfócito e o capsídeo é jogado dentro da célula. O capsídeo é destruído e fica o material genético ali, RNA. Esse RNA, através da ação da transcriptase reversa, que é uma enzima que está ali dentro do vírus, vai ser usado como molde para fabricar o DNA. Só que o linfócito é uma célula eucariótica. Então esse DNA vai para dentro do núcleo, e dentro do núcleo, uma outra enzima que estava dentro do vírus também, chamada de integrase, vai pegar esse DNA viral e vai inserir no DNA do linfócito. Então agora a gente tem um linfócito que no seu DNA ele tem contido o DNA viral. E aí esse DNA viral contido no DNA do linfócito vai começar a servir de molde para uma série, para várias cópias de RNA mensageiro viral. E esse RNA mensageiro viral vai dar origem a um peptídeo longo. E esse peptídeo longo já contém todas as sequências de todas as proteínas importantes para a formação desse vírus. Então vai ter ali proteína do capsídeo, vai ter ali transcriptase reversa, vai ter ali integrase. E aí vai ser sintetizado esse peptídeo longo. Desse peptídeo longo, proteases vão vir e vão quebrar esse vírus. Esse peptídeo. Uma coisa que a gente chamou na nossa aula de síntese de proteínas de modificações pós-traducionais. Então ele vai clivar aquilo para gerar várias proteínas a partir de um único polipeptídeo. E aí a gente vai formar as proteínas do capsídeo, vai formar a transcriptase reversa, vai formar a integrase, que vão compor o novo vírus junto com o RNA viral. E aí esse linfócito vai ficando cheio de vírus, se rompe e libera os vírus na corrente sanguínea. Tá certo? Então por isso a pessoa que é infectada pelo vírus HIV vai progressivamente, conforme a quantidade de vírus vai aumentando, ela vai perdendo cada vez mais linfócitos. Perdendo esses linfócitos, a capacidade imunológica dela vai sendo reduzida. E aí ela fica suscetível a uma série de infecções oportunistas. A probabilidade dela desenvolver um tumor, por exemplo, aumenta, porque o sistema imunológico é envolvido na inibição de formação de tumores. Então, ela vai ter chances aumentadas de desenvolvimento de uma série de tumores, ela vai ter a chance maior de ser infectada por uma série de doenças ali oportunistas, que a gente chama, que elas vêm na rabeira ali do HIV. Só que o HIV, se a gente for pensar, tudo na ciência, né? A gente pode pegar uma coisa ruim, entender como ela funciona e a partir daí criar uma coisa boa. Então o que a gente tem feito, ou a ciência tem feito ultimamente? Se o HIV tem essa capacidade de inserir um certo segmento de material genético no DNA de um linfócito, por que a gente não usa isso para tratar doenças de base genética que precisam de alterações no DNA? A grande dificuldade da gente tratar doenças de base genética, então aquelas doenças raras genéticas ou mesmo tumores que envolvem tumores sempre vão envolver essas alterações genéticas. Por que a gente não consegue em geral tratar isso? A grande causa é porque a gente não consegue mudar o DNA. Se o HIV faz isso naturalmente, por que a gente não pode desenvolver um jeito de usar o HIV para alterar o genoma nessas doenças de base genética? E isso então vai ser
essa ideia do HIV vai ser central no desenvolvimento de terapias gênicas. Então o que você pode fazer? Você pode pegar um HIV, um vírus HIV, e tirar de dentro dele o material genético viral. E no lugar do material genético viral, você colocar um gene que é do seu interesse. Então, por exemplo, a pessoa desenvolveu um linfoma porque ela perdeu a função de um gene supressor de tumor, que a gente chama. Um gene que evita que o tumor se desenvolva. Você tira o material genético viral, coloca esse gene que pode ter sido gerado por recombinação gênica, por exemplo. Você pode ver na nossa aula de técnica de engenharia genética. Então você gerou ali um gene por recombinação gênica, colocou esse gene dentro do HIV. Então esse HIV agora já não é mais patogênico, ele não gera mais a AIDS. Você pega esse HIV modificado com o gene de supressão tumoral, injeta na corrente sanguínea do indivíduo. O que ele vai fazer? Ele vai circular na corrente sanguínea e vai injetar dentro dos linfócitos esse gene de supressão tumoral, fazendo o tumor regredir. Tá? É claro que em testes laboratoriais isso já está muito avançado, a gente já tem observado muitos resultados interessantes em testes laboratoriais, em testes com animais. Na prática clínica agora está sendo implantado agora, tem enfrentado uma série de dificuldades, mas é um dos tipos de tratamento mais promissor para essas doenças, mais promissores para essas doenças de base genética, que é a terapia gênica baseada nesse funcionamento do HIV, tá bom? Bom, gente, novidades aqui legais, ciência, espero que vocês estejam aprendendo bastante. Não esquece de entrar no nosso site, estudar, dar uma lida no texto. A gente se vê na próxima aula, compartilha esse vídeo com seus amigos para a gente ir crescendo cada vez mais. A gente se vê, um abraço e até lá.